A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você pode ter uma antecipação do céu dentro da sua casa. O seu lar pode ser um ambiente mais gostoso e feliz para se viver neste planeta. A Bíblia tem princípios que nos ajudam a entender como edificar uma família feliz, como ter um casamento feliz, como gerar e criar uma ambiência de alegria e de felicidade dentro da nossa casa. O programa de hoje vai trabalhar este importantíssimo assunto. E eu gostaria que a sua família e que os seus amigos pudessem assistir o programa de hoje, porque Deus tem algo muito especial para você e para toda a sua casa. E mais, uma entrevista com o reverendo Ronaldo Lidório sobre missões. O que é ser missionário? É possível ser um missionário em nosso bairro? De que forma podemos contribuir com missões? Música, um videoclipe especial com o conjunto Milad interpretando Não Tenha Sobre Ti. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Ronaldo Lidório, pastor presbiteriano, missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, APMT, missionário também da Missão Amém, e hoje está ali na Amazônia. Seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Obrigado, Daniel. Prazer estar com vocês aqui no Verdade e Vida, para conversarmos um pouco mais sobre essa obra missionária. O que vem a ser um missionário, reverendo? O missionário está comprometido com o chamado de Deus em sua vida, em seu coração. Devemos lembrar que a obra missionária não pode ser definida nem pela capacidade humana, muito menos pelos resultados também alcançados. O que define a obra missionária é o próprio Deus, é o chamado do Senhor a pessoas, a famílias, a própria igreja, para cumprirmos aquilo que Ele tem em sua mente para as nossas vidas. Todo mundo pensa que um missionário, ele está sozinho fazendo missões. Mas o missionário também tem uma esposa, e o senhor tem a Rosana, tem filhos, tem a Viviane com 12 anos, o Ronaldo Júnior com 10. Como é a vida familiar nesse contexto missionário? A minha família é uma bênção. A Rosana, ela tem um chamado missionário desde a sua adolescência. Ela desejava trabalhar na área de saúde e evangelizando aí aqueles grupos menos alcançados. Ela é enfermeira também, e nós tivemos nossos filhos na África. Ali nasceu a nossa filhinha Viviane, e ela tem até um nome também concomba, um nome tribal. O nome dela é Ubitiche, significa que Deus seja conosco. O apelido dela é Ubi. E os meninos são realmente uma bênção para as nossas vidas, caminham conosco, nos acompanham nos desafios, momentos fáceis, momentos difíceis. Foram alfabetizados também em casa pela própria Rosana, muitas vezes não podendo ir para escolas. Há muitos missionários que não têm acesso a escolas e que alfabetizam seus filhos na própria casa também. Como é que eles encaram essa realidade? Porque são pré-adolescentes, daqui a uns dias adolescentes. Como é que você vê assim, essa perspectiva deles estarem envolvidos dentro de uma obra missionária, de um chamado que Deus lhe fez? Eles também são missionários? Certamente, eles fazem parte de uma família missionária. Eu diria que a vida missionária é a única vida que eles conhecem. Já nasceram aí no campo missionário, não é verdade? Suas lembranças, suas memórias, expectativas, envolvimento, tem tudo a ver com o contexto missionário. As coisas às vezes mudam. Me lembro até que quando nós viemos para o Brasil, fizeram entrevista conosco como família e perguntaram a eles o que eles sentiam falta, né? Pensando em avós, pensando na família, no Brasil, nesse contexto todo que nós temos aqui estrutural. E eles falavam que sentiam muita falta do McDonald's. Então, sentem falta de tudo, como nós também, mas estão ali firmes e envolvidos, graças a Deus. Todo mundo acha que ser missionário é o cara que só que vai. É como se o senhor está lá na Amazônia agora, já esteve lá na África, esteve no Peru. Mas pode-se ser missionário sem estar indo no Peru, sem estar na África, em Gana ou na Amazônia? É possível ser missionário? A obra missionária é o movimento da pregação da palavra de Deus
e com prioridade para aqueles que ainda nada ouviram. Isso pode ser perto, pode ser do outro lado da rua, isso pode ser longe, pode ser do outro lado do mundo. A palavra de Deus nos diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, seja de qualquer raça, língua, povo, nação. Então, nós não devemos nem supervalorizar as missões mais distantes, nem subestimar também a necessidade de se pregar o Evangelho em lugares onde ele ainda não chegou. Mas a obra missionária é realizada pela igreja em conjunto, por aqueles que intercedem. Patrick Johnson nos diz que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Isso é verdade. Aqueles que intercedem pela obra missionária, aqueles que investem na obra missionária, aqueles que se envolvem. Quantas vezes estamos deprimidos aí em uma situação lá na África, recebemos uma cartinha de encorajamento, que aquilo os motivou a nós trabalharmos um pouco mais, caminharmos um pouco mais. Aqueles que vão e aqueles que também são enviados. Então esse conjunto aí de envolvimento, de esforço da Igreja do Senhor Jesus na pregação do Evangelho, perto e longe, é o que faz a obra missionária andar. E uma igreja saudável, missionária, é uma igreja que investe na evangelização perto, na sua rua, e longe também, seja em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, de maneira simultânea. Creio que a mente é a prioridade de Cristo para a sua igreja hoje. Eu queria encerrar essa segunda parte da nossa entrevista, que vai durar o mês de outubro, que o senhor falasse agora aos telespectadores que nos ouvem, às igrejas, os pastores que nos estão ouvindo, de que forma eles podem também se associar, contribuir com as missões, e como é que eles podem fazer isso? Creio que o primeiro passo é orar para que Deus possa abrir nossos olhos. Precisamos enxergar, precisamos ver a nossa tarefa, a nossa prioridade. Nem todos foram chamados para fazer tudo. Nós temos um propósito de Deus em nossas vidas. Precisamos ter nossos olhos abertos para o local onde a nossa igreja está implantada, onde nós moramos. Precisamos ver aqueles segmentos sociais e humanos com necessidade gritante do Evangelho. Mas uma coisa que o pastor, que o líder, que a igreja pode fazer em primeiro lugar, é observar aqueles que têm um chamado missionário em sua própria congregação. Há milhares e milhares de jovens com claro chamado missionário, desejosos de investirem a vida inteira para pregar o Evangelho onde Deus os enviar, mas falta quem invista em suas vidas, quem lhes dê oportunidade para ali eles poderem frutificar no local onde estão, serem melhor preparados e serem posteriormente também enviados, como a igreja em Antioquia fez com Paulo e Barnabé. Impondo as mãos, os enviou para os gentios. E aí a grande obra de expansão do Evangelho começou ali em Atos, no capítulo 13. Reverendo, muito obrigado por hoje. Voltaremos no próximo sábado, em Santa Catarina, no domingo pela manhã. O programa também está passando lá nesse horário. E nós vamos ouvir essa mensagem musical e depois o Reverendo Hernandes trazendo a mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. O casamento pode ser um jardim engrinaldado de flores ou um deserto causticante e inóspito. O casamento pode ser um lugar de liberdade ou uma prisão e uma masmorra, lugar insalubre e perigoso.
O casamento pode ser um projeto de felicidade ou uma arena de brigas, contendas, decepções e lágrimas. Cerca de 50% das pessoas que vão ao altar, cheios de sonhos, de ideais, fazendo juras de amor um para o outro, passam a vida chorando, sofrendo, e muitas dessas pessoas terminam esta relação com traumas, com lágrimas e com profundas decepções. Qual é o segredo para se ter um casamento feliz? A Bíblia diz que o casamento verdadeiramente é um mistério. E o sábio chegou a dizer que havia 3 coisas que o encantavam, mas uma 4ª coisa que ele não entendia. O que o encantava era o caminho da águia no céu, era o caminho da cobra na pedra, o caminho do navio no meio do mar. Mas o que ele não entendia era o caminho de um homem com uma donzela. O casamento para ele era um desafio à sua mente, à sua compreensão. Na verdade, o homem é um universo distinto do universo feminino. A cosmovisão do homem é diferente da cosmovisão feminina. 2 pessoas de famílias diferentes, de cosmovisões diferentes, de gostos diferentes, de perspectivas diferentes, de repente se unem para se formar uma só carne. Isso é um grande mistério. Como então trabalhar esta relação conjugal para que o casamento não seja o quintal do inferno, mas a antessala do céu? Como trabalhar para que haja no casamento harmonia, diálogo, respeito, carinho, afeto? Como fazer do lar o ambiente mais gostoso de se viver no planeta? Como transformar o casamento no cenário mais precioso e mais lindo da felicidade aqui na Terra? Eu gostaria de compartilhar isso com você neste momento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22 ao verso 33, ele vai tratar desta questão. E a primeira coisa que Paulo quer nos ensinar é que, para que haja felicidade no casamento, é preciso distinguir a questão dos papéis no casamento. A sociedade contemporânea está dizendo que não existe diferença de papéis. Mas a Bíblia diz que existe diferença de papéis no casamento. De tal maneira que, se cada um não cumprir a sua parte, não se responsabilizar por aquela área que Deus estabeleceu, vai existir choque, vai existir conflito, vai existir tensão. E o primeiro ponto que eu quero focar é o papel da mulher. A Bíblia diz para as mulheres que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Talvez, aqui está o primeiro problema. Deixa eu lhe explicar. Dr. John Mackay, presidente do seminário de Princeton, certa feita disse que não tem nada mais que o diabo goste de fazer do que esvaziar o sentido das palavras. Se existe uma palavra hoje distorcida, a submissão é uma. Muitas mulheres não toleram ouvir falar sobre submissão. Falar sobre submissão na cultura presente é agredir as pessoas. Elas não toleram escutar este assunto. Talvez porque não entendem o que a Bíblia está querendo dizer por submissão. O que é submissão? Em primeiro lugar, vamos entender o que não é. Submissão não significa ser inferior. A mulher não é inferior ao homem. Aliás, quando Deus vai criar o homem, Deus pega o barro e faz do barro o homem. Quando Deus vai criar a mulher, Deus não pega mais o barro, Deus pega uma matéria-prima melhorada, Deus já pega a costela do homem para fazer a mulher. De tal maneira que, em sentido algum, a mulher é inferior ao homem. Segundo lugar, submissão não significa subserviência, não significa ser capacho,
humilhada, pisada. Não significa privar a mulher de direitos, de liberdade, de ter vez, de ter voz. A mulher não é um ser inferior, quer fisicamente, quer psicologicamente, quer mentalmente, quer espiritualmente. Não é isto que a Bíblia quer dizer por submissão. A submissão não é também uma forma de remover da mulher a sua verdadeira liberdade. Ao contrário, eu pergunto para você, um motorista só é livre para dirigir se ele dirige de acordo com as leis do trânsito. Se ele não dirigir de acordo com as leis do trânsito, ele vai ser preso, a sua carteira vai ser retida e ele vai ser multado. Ele vai ser um problema para a coletividade. Eu pergunto para você, um trem só é livre para correr e transportar passageiros ou a sua carga se ele correr em cima dos trilhos. Se ele fugir dos trilhos, ele é uma ameaça, ele provoca desastre. Por exemplo, você só é livre para extrair de um piano uma música suave e gostosa se você tocar de acordo com as notas. Do contrário, você produzirá barulho e não música. A mulher é livre na medida em que ela segue o princípio estabelecido por Deus, que é a submissão. Ainda mais, a submissão não visa tirar a glória da mulher, a honra da mulher, o valor intrínseco da mulher. Por exemplo, a igreja de Cristo é submissa a Cristo. E a Bíblia diz que a mulher deve submeter-se ao marido como a igreja se submete a Cristo. Quanto mais uma igreja se submete a Cristo, mais gloriosa ela é. Se uma igreja desonra Cristo, não se submete a Cristo, ela não é elogiada por isso, ela não é exaltada por isso, ela não é glorificada por isso. Nisso está a sua desonra. A mulher precisa entender que ela tem uma missão debaixo da missão do marido. Deus constituiu o marido como cabeça. Como Deus é cabeça de Cristo. E quando a Bíblia diz que Deus é cabeça de Cristo, não diz que Cristo é inferior a Deus. É uma questão de posição. Uma casa não pode ter duas lideranças, duas cabeças. Porque isso vai gerar tensão e conflito. A compreensão desta função é fundamental. Mas ainda, a mulher é submissa ao marido que a ama como Cristo ama a igreja. Note você que a submissão da mulher a Cristo, ao marido, é uma submissão não absoluta. A mulher só deve estar submissa ao seu marido na medida em que esta submissão ao marido não atingir, não afetar, não comprometer a sua submissão a Cristo. Por exemplo, se o marido solicitar da sua mulher uma submissão, uma obediência que contraria a obediência desta mulher a Jesus, esta mulher está desobrigada de se submeter ao seu marido. Importa antes obedecer a Deus que aos homens. A mulher deve ser submissa ao seu marido exatamente porque ela é submissa a Jesus. Então, esta é uma submissão que está dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Mas se a mulher é submissa ao seu marido, note você que o que a Bíblia recomenda e exige do marido é algo muito maior. A Bíblia diz que o marido deve amar a sua mulher como Cristo ama a igreja. Que tipo de amor é esse? Em primeiro lugar, é um amor perseverante. Cristo amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Não é amar a mulher até a próxima crise, até a primeira briga. Não é amar a sua mulher até encontrar outra mulher mais interessante. Este é um amor perseverante. Este amor é mais forte do que a morte. Nem todas as águas dos oceanos podem apagar este amor. Também este amor, diz a Bíblia, que é um amor santificador. O marido deve amar a sua mulher e a santificar, e a apresentar como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa e sem defeito.
É responsabilidade do marido amar a sua mulher, tornando a vida dela mais pura, mais santa, mais feliz. A sua mulher deve ser uma mulher mais feliz, mais santa, pelo fato de estar casada com você, de estar debaixo do seu amor, do seu cuidado, do seu carinho e do seu afeto. Terceiro lugar, o marido deve amar a sua mulher com amor abnegado e sacrificial. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este é um amor profundo, sincero e sacrificial. O marido precisa dar a sua própria vida pela sua mulher. Nesse sentido, a Bíblia diz assim: quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. É interessante que o marido precisa amar a mulher, porque amando a sua mulher, ele está amando a si mesmo. Aquele marido que fere a esposa, que agride a esposa, com palavras, com atitudes, com gestos, ele está sendo tolo, ele está sendo louco. Ele está sendo como alguém que destrói a si mesmo, que fere a si mesmo. Porque ferir a esposa é ferir a si mesmo. Ao contrário, amar a esposa é amar a si mesmo. Cuidar da esposa é cuidar de si mesmo. Ambos são uma só carne. Note você que quando a palavra de Deus diz que aquele que ama sua esposa, a si mesmo se ama, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida. A palavra cuida aí só aparece mais uma vez na Bíblia. É lá em 1 Tessalonicenses 2,7 que significa a palavra acariciar. O marido ama a mulher não apenas com palavras, mas também com gestos e com atitudes. Este amor envolve carícia, envolve toque, envolve o elemento da afetividade, envolve uma vida plena de afeto, de ternura e de carinho. Este amor é um amor profundo, sincero e romântico. Você, marido, é responsável para alimentar e retroalimentar a afetividade no seu casamento. Você é responsável para nutrir o romantismo no seu casamento. Você é o responsável para cuidar da área da afetividade, do carinho e do afeto no seu casamento. Se você semear amor, você colherá amor. Se você semear amizade, você colherá amizade. Se você semear afeto, você colherá afeto. Você é quem vai definir o que você vai ter no seu casamento. A sua mulher vai refletir quem você é. Você vai reverberar no seu casamento a sua própria imagem, porque cabe a você amar a sua mulher como Cristo ama a igreja. Se no casamento tiver amor, tiver submissão, se tiver carinho, diálogo, atenção, respeito, afeto, companheirismo, fidelidade, este casamento vai ser, na verdade, a antessala do céu. Este casamento vai ser um jardim engrinaldado de flores. Este casamento vai ser uma fonte selada. Este casamento vai ser um manancial de vida e de prazer. Note você que Deus criou o casamento não é para tristeza, não é para infelicidade. Deus criou o casamento para a sua felicidade. O casamento é um instrumento de Deus para a sua alegria, para o seu prazer, para o seu contentamento. Então faça do seu casamento o ambiente mais gostoso, o lugar mais prazeroso. Faça do seu lar o refúgio para a sua alma, o lugar mais importante para a sua vida, o lugar dos seus maiores investimentos. E certamente você terá o retorno deste bendito investimento. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida, é que Deus abençoe o seu casamento, é que Deus abençoe o seu lar. E se porventura existe dentro da sua casa brigas, contendas, desarmonia,
Pare, reflita, chame a sua família, converse com a sua família, ore pela sua família, faça mudança de rumo, de conduta, de rota e peça a Deus graça para que você restaure a sua casa, restaure o seu casamento, restaure a sua família, a fim de que você experimente o melhor de Deus dentro da sua casa, para que você tenha, na verdade, uma antecipação do céu dentro da sua própria família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem